Agora você falou em questão de aplicação, né? Nesse mercado de investimentos a gente ouve falar muito em poupança, fundos de renda fixo, fundos de renda variável. O que compensa, né, quando possível, para um pai de família, por exemplo, que é assalariado e que pensa em investir aquele dinheirinho suado que sobrou no final do mês? Ou ainda a previdência privada é mais interessante, né, para garantir o futuro daquela família, daquele casal? O que você indica? Bom, há várias formas hoje de se investir, né? A poupança é sempre a forma mais segura, porém, com as taxas de juros, com a taxa de juros da Selic no passado em baixa, a poupança deixou de ser um investimento atraente. Ela chegou a render menos do que a inflação de 2012. As aplicações CDB e tal, elas rendem um pouco mais, deve-se levar em conta que incide imposto de renda sobre elas, mas geralmente o rendimento líquido ainda é superior ao da poupança. A previdência privada serve para aquela família que quer complementar a sua aposentadoria mais para frente, né? Então é recomendável que se faça, porque hoje em dia a aposentadoria está muito baixa, um valor, mesmo as pessoas que recolhem pelo teto acabam recebendo um valor muito baixo. Então a previdência privada ela serve para complementar, mas isso deve haver um planejamento também. Para um pai de família, por exemplo, que recebe R$2.000 e tem 2 filhos, e consegue fazer sobrar um dinheirinho, porque já é difícil, né? O que você indicaria, então? Bom, primeiramente, se ele consegue fazer sobrar algum dinheiro, ele já está com um planejamento legal. Eu acho que pelo fato até de ter 2 filhos, seria legal que ele procurasse uma previdência privada, até para ter uma remuneração no futuro, quando ele não puder trabalhar, e que ajude também os filhos, né, de repente, a entrar numa faculdade, pagar uma faculdade no início de carreira deles. E se possível, guardar algum dinheiro, alguma poupança, ou um CDB ou uma poupança, para algumas eventualidades, né? De repente, para quando ele precisa trocar um carro, ou sofrer um acidente, precisar de algum tratamento médico, por exemplo. No caso dos profissionais autônomos, Kleber, que não contam com o pagamento do 13º salário, é necessário sempre manter uma reserva na conta? Isso. Na verdade, o 13º para o profissional assalariado, o ideal é que se guarde para quitar essas contas do início do ano, né, IPVA, IPTU, Imposto de Renda, e depois, com o que sobrar, aí a pessoa, uma parte pode guardar, uma parte pode comprar presentes de fim de ano, enfim. Para o profissional liberal que não tem esse recurso, o ideal é que ele preveja o valor, tente prever o valor dessas contas do ano seguinte e já comece a poupar um pouquinho por ano, uma parcela, por mês, para que ele consiga, ao final do ano, juntar esse montante para quitar essas despesas à vista. Qual a porcentagem seria interessante? Então, se ele gasta R$1.000 por mês, por exemplo, qual a porcentagem dessa remuneração seria interessante ele guardar? 10%? Para quitar essas despesas como IPVA e IPTU, na verdade não seria uma porcentagem, sim, o ideal seria ele tentar fazer um cálculo do valor do IPVA, do valor do IPTU, que já dá para ter uma base pelos anos anteriores, dividir esse valor por 12 e aí ir poupando mensalmente esse valor, né, para que junto no fim do ano conseguisse quitar à vista. Agora, de uma forma geral, sempre se recomenda que as famílias procurem poupar até 30% do que recebem, né? Então, de cada R$1.000 que elas recebam, 700 sejam despesas e 300 sejam poupados para essas eventualidades. Isso com certeza não acontece na maioria dos casos. É difícil, né? Primeiro porque os salários são baixos, as despesas são altas, aluguel subiu muito no Brasil, outras despesas públicas como transporte, energia elétrica, água, enfim, subiram muito, então fica apertado. Em segundo que, como eu disse, o brasileiro, infelizmente, ainda não tem o hábito de planejar e de poupar, né? Então acaba consumindo, tão logo sobra algum dinheiro. E muitas vezes, muitas famílias nem esperam sobrar algum dinheiro para já fazer uma aquisição e acabar se endividando, né? Kleber, desde o dia 1º de janeiro, no Brasil, o novo salário mínimo é de R$724, né? Um aumento de 6,78%. O que representa esse crescimento do salário mínimo para as famílias brasileiras? Bom, para as famílias, em primeiro lugar, deve significar esse rendimento extra, pode significar uma poupança um pouco maior, ou se não está sobrando, de repente poupar esse valor. É importante que as famílias pensem, em primeiro lugar, em guardar algum dinheiro,
e depois em consumir, né? Então, deve-se conter o ímpeto de já sair consumindo essa diferença que recebe a mais, porque logo o padrão de vida acaba sendo ajustado e as pessoas a família continua endividada do mesmo jeito ou continua não sobrando. Então, o ideal é que esse dinheiro a mais fosse guardado, para de repente chegar numa porcentagem próxima desses 30% ou o mais próximo possível. Kleber, os economistas eles sempre afirmam que a realização de um sonho está diretamente ligada à quantidade que a pessoa consegue poupar, né, durante os meses ou durante o ano. Então, você trocar um carro, uma casa própria, ou a viagem dos sonhos, enfim. Pensando numa família que recebe o salário mínimo, dá para pensar em realizar algum sonho? Falando agora sobre a questão social também, né, além da questão econômica. Claro que dá. Como eu disse, é necessário haver um planejamento. A família tem que ajustar as suas despesas conforme o seu rendimento. Se ali, numa família hipotética, um pai de família, uma mãe, cada um recebe um salário mínimo, ou seja, a renda da família são 2 salários mínimos, eles não podem ter um gasto maior do que os 2 salários mínimos. E se eles têm a pretensão de adquirir, de repente, uma casa, um financiamento habitacional, é importante que eles levem em consideração que esse financiamento vai perdurar por 20, 30, hoje em dia dá para fazer financiamento até em 35 anos pela Caixa. Então, é praticamente um aluguel que a família vai pagar durante todo o tempo, né? Se o imóvel já está pronto e a mudança vai ser imediata, e a família paga aluguel hoje, ela vai deixar de pagar o aluguel para pagar a prestação. Então, no orçamento deve ser substituído. Agora, muitas vezes, muitas famílias compram imóvel na planta. E durante a construção, as parcelas já vão sendo pagas. Então, deve-se levar em conta também que a família, durante esse período, vai ter o aluguel mais a prestação da construção, né? E outra coisa que é muito importante entrar no planejamento são as despesas que a nova habitação traz. Energia elétrica, água, condomínio, se for um apartamento, ou seja, o IPTU. Então, não é só a despesa das parcelas mensais da aquisição do imóvel, mas que deve ser considerada, mas outras despesas também oneram o orçamento familiar e devem ser planejados. Kleber, uma última questão para quem está com o nome sujo, para quem está cheio de dívidas e não sabe por onde começar. É importante, é necessário recorrer a um especialista, a ajuda de um consultor em finanças? Sempre ajuda. Se a pessoa não tem conhecimento de como ela pode se livrar dessa situação, ajuda a ter o auxílio de algum especialista. Mas aqui a gente pode deixar algumas dicas que não são muito complexas. A primeira questão é tentar baixar suas despesas ao máximo, porque precisa sobrar dinheiro, porque é a única forma que ela vai conseguir pagar essa dívida. A segunda questão é tentar, de repente, migrar essa dívida para formas mais baratas, ou seja, com juros mais baratos, né? E sempre tentar renegociar com o credor, com uma instituição financeira ou uma loja, tentar, de repente, renegociar o pagamento em 2, 3 vezes, ou à vista mesmo, com um desconto. Muitas instituições, muitas empresas acabam aceitando baixar até consideravelmente o valor da dívida em troca de receber essa dívida. Então isso acaba ajudando a pessoa que está endividada a economizar bastante, principalmente nos juros, né? E fora que a negociação dá o direito da pessoa de limpar seu nome, né? Então, a partir do momento que ela renegocia, ela já tem, depois de 5 dias, ela tem que ter o nome limpo. Então, essas são as dicas que eu acredito que seriam necessárias e ideais para uma pessoa conseguir se livrar das dívidas. Maravilha, nós conversamos com o Kleber Andriotti Castro, ele é consultor em gestão financeira, esteve conosco aqui no programa Entrevista da TV Câmara com algumas dicas para você que está meio apertado agora no início do ano. Kleber, obrigada pela presença. Eu que agradeço. E você fica ligado aqui na programação da TV Câmara, de segunda a segunda, pelos canais 10 da NET e 60.3 UHF Digital, sempre com prestação de serviços para você. Obrigada pela sintonia e até a próxima.